Olá pessoal, nós vamos voltar aqui mais uma vez à palhaçada da Heaven's Gate. Se preparem para muitos alienígenas espaciais, porque ele não para de falar em alienígenas espaciais. Vamos lá. Quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, tem 2 outros lives que eu fiz aqui no canal, onde eu já comecei a tratar desse assunto. Nós estamos investigando o site de um culto que pregava o autoencerramento da vida, digamos assim. Usando uma mistura de ficção científica e cristianismo. Era um sujeito profundamente... O líder desse culto era um sujeito profundamente perturbado, que tinha problemas sérios com a própria sexualidade, a ponto deles fazer algumas pessoas como é que eu posso colocar isso? Alterarem, danificarem seus corpos em regiões privadas para que não mais exibissem gênero. Pois é. E eu imagino que nada disso foi com supervisão médica. Então vocês veem o nível de insanidade da coisa. A gente vai chegar nisso, ele vai mencionar isso no que a gente vai ler hoje. Então vamos lá. Os requisitos são os mesmos para todos aqueles que esperam encontrar a si mesmos salvos no nível acima do humano. Todos precisam abandonar os caminhos humanos, os vínculos humanos, os vícios, os pensamentos, os comportamentos baseados em gênero, sexualidade e estar a favor do movimento progressivo para se tornarem novas criaturas, literalmente e fisicamente, pertencendo ao reino acima do nível humano. Alguns membros da classe escolheram ter seus corpos, ou ter seus veículos, porque eles chamam os corpos de veículos, vamos dizer, neutralizados. Eu acho que eu posso falar cascados, né? Porque é isso que ele fala aí. Eu acho que o YouTube não vai me punir demais por isso. De forma a manter uma consciência objetiva mais sem gênero. O processo de superação só pode ser completo sob os cuidados e a tutela do presente encarnado representante do próximo reino, ou seja, dele. Se você quer ter acesso a esse pós-vida dele, é só por meio dele. Mas essa é a papagaiada que toda religião oferece, não é? 14. Aos humanos foi dado tempo
para se encaixarem em uma das seguintes categorias. Primeira, humanos sem depósitos. Esses depósitos, o que ele chama de depósitos são as almas. Tá? Ele vive falando em almas, mas assim como todo mundo que fala em alma, não demonstra a existência de almas. Apenas, a alma existe porque eu quero que exista. É simples assim. Aqueles que simplesmente, aqueles que são simplesmente plantas, uma parte dos vários níveis humanos, das formas de vida humanas. Uma parte dos vários níveis das formas de vida humanas, plantas ou algo assim. Não faz muito sentido. Contendo a mente ou o programa da informação genética combinado com a interpretação do cérebro deles da informação do corpo, das experiências do corpo atual. É uma salada sem sentido. Feita para tentar confundir as pessoas. Como toda religião. Mas ele ainda enfia sci-fi no meio, que é simplesmente sem preço. E nem é sci-fi de qualidade. Tem muito filme, nem filme B, filme Z mesmo, com roteiro melhor do que isso. Segunda categoria, aqueles com depósitos / almas que estão recebendo nutrição do presente representante para a conclusão da metamorfose. E a terceira categoria, aqueles com depósitos / almas que não estão na sala de aula nem tiveram um relacionamento direto com um representante do nível acima do humano, não tendo sido confrontados com a informação do representante, ou B, foram confrontados, mas escolheram não ir atrás. 15. Agora que nós estamos aqui, como um indivíduo responde a nós e a nossa informação vai de fato julgar se o indivíduo é ele ou ela irá ou não irá ter um futuro relacionamento com um nível acima, o próximo nível, enfim. Em outras palavras, entrar em contato com essa informação vai forçar uma decisão a todos aqueles que têm almas e a decisão deles individualmente irá julgar e determinar o seu futuro. Lembrem-se, até aqueles que abandonaram o caminho estão tendo oportunidade nesse momento de reconciliar ou se reintegrar no caminho, né? Basicamente, quem não aceita o que eu falo como verdade está rejeitando o reino de Deus e blá blá blá, eu sou o único representante, blá 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 blá. Mesma ladainha de todo líder religioso. Enfim, e eu só gostaria de esclarecer uma coisa, que isso não é só desse
culto que prega o desligamento do server do jogo da vida. Que tem uma palavra que o YouTube não gosta que seja usada, que descreveria isso, mas vocês entendem do que eu estou falando. Tem uma palhaçada que é não só relacionada a esse grupinho aí, mas que você vê em outras maluquices. Eu de vez em quando dou uma certa olhada em algumas dessas coisas insanas, só para ver o nível de insanidade que a coisa tá indo ainda hoje. Porque não se enganem, ainda tem malucos assim por aí. Sempre vai ter malucos assim. As religiões estão aí há milênios, elas não vão embora tão cedo. Sempre vai ter um maluco falando alguma maluquice. E quando eu falo maluco, eu não falo necessariamente alguém doente. Só alguém que está evitando a realidade, seja por algum problema de saúde mental, ou seja por ser um vigarista, um farsante, que de forma consciente evita a realidade para manipular outras pessoas. Enfim. Mas tem uma palhaçada rolando por aí relacionada a essas coisas de almas que ninguém demonstra. É sempre parte do pré-definido de que elas existem, pronto e acabou, e quem questiona muito a respeito é parte dos malvados e por aí vai. É sempre a mesma coisa. Mas que nem todas as pessoas teriam almas. Só os escolhidos de uma determinada religião teriam almas. Os demais seriam menos que humanos porque eles não têm almas. E se você questiona aquela religião, você não tem alma e, portanto, você é menos que humano. Eles têm todo o direito de te discriminar porque você não tem alma. Tá? Isso aí leva a problemas muito sérios. Vide o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Esse pessoal tá pedindo para ser colocado no lugar deles. Eles estão criando uma situação em que debate não é possível. E quando debate não é possível, quando não é mais possível diálogo, as coisas são resolvidas por meio da força. E quando se acaba desse jeito, o resultado não é muito bom. Vide os bolsonaristas hoje em dia, nos últimos meses, na verdade desde o final da eleição, eles vêm cada vez escalando mais uma tendência a tentar criar um conflito armado, até que culminou no 8 de janeiro, e alguns falam que eles ainda podem tentar mais outras coisas. Eu, francamente, não sei, porque eu acho que muita gente que estava envolvida com isso agora está com o C na mão, com medo da polícia bater na porta. Eles não estão vendo o grande líder deles fazer nada por eles. Ele está escondidinho agora em Nashville. Ele saiu da Flórida com um dos filhinhos dele. Eu acho que foi o do Bananinha, mas eu posso estar errado. Talvez seja o Flavinho da fábrica de chocolate, ou o Carluxo, não sei agora, mas eu acho que é o do Bananinha. Mas voltando, quando você encerra a possibilidade de diálogo, só resta o conflito.
conflito direto, e aí a coisa não acaba bem. Mas eles eram suicidas, esse grupo, então vocês já veem que a coisa não ia acabar bem de jeito nenhum. E eu acho que eu já usei agora a minha cota da palavra que eu evito usar. Então, eu preciso reforçar ainda mais a minha tendência a não falar aquela palavra. Então, vamos lá. Aqueles com almas que deixaram o caminho se tornaram parte da oposição ao próximo nível. Uma vez em uma civilização prévia, os registros sugerem que 1/3 da classe abandonou o caminho e os mais fortes e, portanto, líderes desses caídos foram chamados. O mais forte e, portanto, líder desses caídos foi chamado Lúcifer, ou Satã. Mais uma vez, ele pega toda a coisa alienígena dele e mistura de novo com o cristianismo num loop infinito. Mesmo hoje eles ocupam os céus próximos aos que os humanos referem, aos quais os humanos se referem como alienígenas espaciais. Eles também escavam bases subterrâneas e participam em manipulação genética e hibridização com humanos numa tentativa de recrutar enquanto permanecem invisíveis. A palavra aí não é invisível, é não visto, mas invisível em português é melhor. Esses humanos com almas que são instáveis ou fracos na busca do verdadeiro caminho dos céus, esses luciferianos, na maior parte membros desse mundo invisível, começaram todas as religiões e a farsa dos deuses para os humanos. Eles oferecem aos humanos que de forma ignorante rezam para eles qualquer ganho material que eles desejam. Esses luciferianos e seus devotos pregam o reino de Deus na terra, paz entre os homens e uma vida longa e saudável na condição humana, e estão determinados a tomar passos para fazer com que os habitantes do planeta sejam subservientes ao seu ideal de ética mamífera, destrutivo ao processo evolucionário natural, aí misturando ciência com a baboseira dele. E abominável ao reino acima do humano, esses anjos caídos que ignorantemente servem ao próximo nível, pois como aspirantes ao nível acima do humano, precisam colocar o devido esforço para se erguer acima desse mundo. Eles ganham a força para entrar no próximo mundo. Ou seja, se não fosse por causa dessa oposição, os doidinhos não seriam fortes o bastante para fazer a transformação deles, segundo a baboseira. Vamos continuar. 17.
Os alienígenas espaciais têm a sua maior força ao brincar de Deus através dos humanos que têm mais poder. Esse poder é mais forte entre os mais ricos e os mais valorosos nas religiões criadas por eles mesmos. Aqueles que aceitaram aquilo que é dado por Deus como responsabilidade de manter a estabilidade do mundo, julgado, é claro, por qualquer ações que sejam necessárias para manter e aumentar o poder deles. O que não é nada semelhante ao que esse cara está fazendo, né? Imagina, ele é completamente diferente do resto das baboseiras e fantasias insanas. Ele é o verdadeiro, o caminho dele é o verdadeiro caminho. O resto é falso. Exatamente como todo líder religioso. Esses indivíduos poderosos têm uma rede tênue por todo o mundo, um clube que dita o monopólio dos jogadores primários, que são os líderes significantes ou as sociedades ou culturas mais poderosas, líderes governamentais, os muito ricos e os mais valorosos do mundo, ou os líderes morais, todos precisam uns dos outros para completar seus objetivos desejados. Eles juntos determinam o que é correto e o que é errado para a população como um todo, porque eles confiam na supervisão. Desnecessariamente, é desnecessário dizer que essa é motivada por aquilo que faz deles mais ricos, que faz dos ricos mais ricos, dos políticos mais poderosos, e oferece uma consciência moral que nutre uma sociedade sem culpas. Esse chamado moral traduz a todos os níveis da sociedade, da estrutura da sociedade, por exemplo, as leis, a permissividade, a intolerância, as leis dos aqueles que são os agentes das leis governamentais, né, que forçam a aplicação dessas leis. Se certificam de que nada é permitido, de que a nada seja permitido se tornar uma ameaça às regras. Isso não tem uma tradução boa em português. Eu vou traduzir como os grandes camaradas da moralidade, mas bedfellows seriam camaradas que dividem o mesmo leito, a mesma cama. Não tem uma conotação muito boa em português. Então vamos deixar apenas como camaradas, tá? Que não é moral de forma alguma, mas apenas uma longa lista do que pode ou não ser feito para proteger o fluir do dinheiro, assegurar o poder desses jogadores e manter o código moral aceitável. Qualquer pequeno grupo que não seja ingênuo. Vamos falar 3 vezes rapidamente. Seja ingênuo, seja ingênuo, não dá.
totalmente submissivo aos comandos sociais, ou comece a ver através dos mecanismos de controle, ou questione os valores, é visto como subversivo, radical, antissocial, como um culto, ou traiçoeiro, ou potencialmente como terrorista. Não é porque ele prega a completa quebra da estrutura social que ele é subversivo. Não, imagina. É porque ele desafia o complô de todos contra a verdade dele. É isso. Porque todo mundo mente, só ele fala a verdade. Mesmo o discurso de todo líder religioso. Desculpa, eu preciso tomar um golinho d'água entre uma asneira e outra para lubrificar um pouco as cordas vocais. Esse tempo quente não ajuda muito a ficar falando. E se eu ligo o ar-condicionado é pior ainda, porque o ar fica mais seco. 18. É registro de fato que existe um certo número de grupos de alienígenas espaciais ou raças que se relacionou com humanos tão recentemente como apenas algumas décadas atrás, por várias razões. Peraí, vou traduzir de novo isso. Há um registro de fato que um número de diversas raças, grupos de raças alienígenas ou alienígenas espaciais que têm se relacionado com humanos recentemente, tão recente quanto há poucas décadas atrás, por várias razões. Mais uma vez ele está voltando àquela palhaçada de Roswell. Isso aí, essa palhaçada dele começou nos anos 70, Roswell foi nos anos 50, se eu me lembro corretamente agora. Então é disso que ele está falando. Não, em 70 ele estava na faculdade como professor, aí ele teve as tretas dele lá, que levaram a ele, como ele começou a se relacionar com alunos, ele foi chutado da universidade onde ele trabalhava. Aí ele começou a entrar nessas doideiras, conheceu a doidinha que morreu de câncer depois, ajudou ele a vomitar essa palhaçada por alguns anos, e aí ele descambou de vez para doideira total, que na década de 90 levou eles a deslogarem do server do jogo da vida. Esses variavam de acordos para benefício mútuo, como troca de tecnologias de naves espaciais por manipulação genética ininterrupta, até missões de desenvolvimento espiritual, iluminação espiritual, alguma coisa assim. Todas essas atividades estão muito abaixo dos interesses do... Todas essas atividades estão muito abaixo dos interesses e atividades do próximo nível, e de fato
são táticas de distração, de esforço de distração das raças alienígenas para fazerem os humanos procurarem por eles em um momento em que o retorno nosso presente retorno é iminente. Ou seja, quem está querendo desacreditar as asneiras dele é parte dessa conspiração mundial dos alienígenas satânicos espaciais. Eu não estou criando um espantalho ao falar em alienígenas satânicos espaciais, porque ele vive falando em alienígenas espaciais e ele fala que esses são Satã ou luciferianos ou o que quer que o valha usando essa roupagem cristã. Então é exatamente isso. São os alienígenas espaciais satânicos. Qualquer um que fale que eles eram um bando de malucos que queriam deslogar do server do jogo da vida, está errado. Porque só ele sabe qual é o caminho para esse pós-vida. Só ele tem acesso ao verdadeiro pós-vida. E aí os doidinhos, os desesperados, os ignorantes e os crédulos comem isso de colherada. Aí vocês podem falar, mas é ridículo demais, as pessoas não acreditaram, tanto é que teve muita gente que deslogou do server do jogo da vida. Se vocês colocarem Heaven's Gate na busca do Google e não tiverem nenhuma segurança ativada na busca de imagens, vocês podem ver assim, sistema de segurança de paz ali, né? Censura a busca de imagens. Vocês podem ver os corpos que foram deixados ali nesse culto da forma mais respeitosa possível. As pessoas que encontraram os corpos cobriram esses, mas vocês ainda podem ver que o horror que foi cometido aí no local. E esse não foi o único culto similar que apareceu nos Estados Unidos, ou que teve origem nos Estados Unidos e se espalhou. Teve também o Jim Jones. Foi um outro culto. O culto do Jim Jones foi um outro culto que pregava deslogar do server do jogo da vida. Também de roupagens cristãs. Eu acho engraçado como as religiões abraâmicas se prestam de forma tão fácil a qualquer maluco, porque elas foram feitas de uma forma tão manipuladora que é extremamente fácil para qualquer farsante chegar lá e alegar que ele é o verdadeiro caminho, só ele pode, porque eles estão, todas as religiões abraâmicas estão de uma forma ou outra esperando pela palavra do único Deusinho. Uma palhaçada.
Item 19. Os alienígenas espaciais. Eu tenho que me segurar por não rir cada vez que eu leio alienígenas espaciais. É ridículo demais isso. Nem no pior roteiro do pior filme de ficção científica você veria isso. Pega aquele filme de ficção científica mais chucro, mais velho e sem recursos nenhum e com o pior roteiro possível, e isso ainda consegue ser mais medíocre do que o tal filme. Mas vamos lá, 19. Os alienígenas espaciais tiveram muito sucesso através das religiões em confundir totalmente o conceito de Deus ou divindade. Essas religiões que começaram como grandes distorções imediatamente após a visitação do próximo nível. O próximo nível abomina as religiões porque elas prendem os humanos ao reino humano, usando poderosas desinformações misturadas com uma consciência cósmica ou universal da criação, a qual na verdade eles não sabem nada. Alguns destes cristãos falam que Deus encarnou como Jesus, apesar dele saber que o Pai era uma entidade separada, mesmo quando a mente do Pai era ele. Luciferianos agora respondem aos cristãos e a todas as outras religiões, as orações dos cristãos e a todas as outras orações e pedidos, à medida que eles promovem o enriquecimento das vidas humanas, fazendo com que estes busquem o paraíso na Terra. Uma espécie de segunda vinda que claramente seria abominável ao próximo nível. Apenas os luciferianos poderiam fazer os cristãos acreditarem que Jesus promovia valores familiares tornando-se humanos melhores, estabelecendo instituições religiosas profissionais e procurando pela segunda vinda de alguma figura de mantos esvoaçantes e repleta de uma manifestação repleta de amor, de acordo com os conceitos artísticos deles. A maioria dos religiosos pensa que o reino de Deus pensa em um reino de Deus, apesar deles não entenderem que esse reino tem muitos membros. Eles acreditam que se eles reconhecerem a existência de muitos membros no reino de Deus, eles se tornariam panteístas. Bom, no Office tornaria, se eles reconhecessem vários deuses em vez de um único Deus, eles seriam politeístas, não monoteístas, mas também não seriam necessariamente panteístas. Panteístas é quem acredita que tudo é Deus, que tudo tem alguma coisa de Deus. Tem uma diferença aí. Mas o maluco
errar numa definição não é de se esperar. Um farsante maluco mentir ou falar asneira não é de se causar espanto a ninguém. A qualquer momento que um membro do próximo nível fosse designado para alguma tarefa relacionada aos humanos diretamente, uma vez que ele é do reino de Deus, ele é corretamente Deus para eles, porque ele é um membro do nível evolucionário acima do humano, o reino de Deus, que está se relacionando com eles. Não é para dizer que não há... Isso não quer dizer que não exista no próximo nível um chefe dos chefes. Isso não é para dizer que não há ou alguém que seja supremo. Os luciferianos fizeram os humanos espiritualizarem e elevarem o sentimento espiritual da palavra Deus, para que ninguém do próximo nível pudesse se identificar como um dos membros do reino de Deus. A ironia é que os humanos fazem orações para as farsas de deuses alienígenas espaciais, que tem diversos seres superiores em diversas raças e sub-raças. Então os humanos, de forma ignorante, estão rezando para deuses diferentes ou muitos deuses. É claro que nenhum desses, na verdade, são deuses além de autoproclamados, né? Mas ele não é autoproclamado, ele é de fato. Sabe como é que é? Só ele é o artigo genuíno, como todo religioso. Só ele é o caminho, só ele sabe a verdade. Eles são apenas restos humanoides de civilizações anteriores que foram permitidos existir como parte do balanço das presenças positivas e negativas, de forma a permitir um espectro total das opções de livre-arbítrio. O próximo nível não está preso a rituais ou inflação espiritual de uma estatura espiritual, mas é claro que os membros mais novos precisam ser respeitosos e reconhecerem a sabedoria e as capacidades dos membros mais antigos no próximo nível. Onde alguém pode se encaixar no progresso para o próximo nível? Acreditar que ele pode crescer por si mesmo. Não, desculpa. Onde alguém pode sair do caminho ao progredir para o próximo nível é ao escorregar em acreditar que a pessoa pode crescer por si mesma.
O único caminho para um indivíduo crescer no próximo nível é aprender a depender dos membros mais velhos como uma fonte de crescimento ilimitado e conhecimento. Então, a qualquer membro mais novo que esteja seguindo o caminho de forma apropriada, deve permanecer totalmente dependente e buscar a resposta nesses membros mais antigos para todas as coisas. Ou seja, só ele pode te ajudar, mais ninguém. Nenhum outro doidinho que também acredita junto com você pode te ajudar, só ele. Porque se você for conversar com a outra pessoa, com teu outro coleguinha maluco, vocês de repente podem acabar começar acreditando uma coisa diferente dele. Então só ele pode dar as respostas. 20. Sendo que esse é o fim da era, a batalha dos céus com os servos da terra vai ser o meio de encerrar a espátula sobre as plantas, incluindo os humanos dessa civilização. As ervas daninhas estão agora se livrando das ervas daninhas. De guerras de gangue a nações se envolvendo em limpezas étnicas. Na década de 90 nós tivemos alguns problemas de limpeza étnica no leste europeu, e nos Estados Unidos teve muito conflito racial. Então provavelmente é disso que ele está se referindo. Teve uns conflitos em Los Angeles, lá umas revoltas em Los Angeles, e teve limpeza étnica no leste europeu. Provavelmente é isso que ele está se referindo. Isso é parte do processo natural de reciclagem que precede o período de restauração do planeta, em preparação para a vinda de uma outra civilização. 21. Se você conecta essa informação, se você tenta se conectar conosco em seu desejo de deixar a sua humanidade para trás e se juntar ao nível evolucionário acima do humano, esses parecem ser testes intransponíveis. Você pode imaginar as consequências da sua separação. Você pode até mesmo encarar a possibilidade de perder o corpo que você agora usa como uma demonstração da sua fé. Nós podemos auxiliá-lo através desses desafios. Eles foram projetados para oferecer a você a força e a vontade necessárias. Espera aí, 22... estamos no final, vou até o final. 22.
quer dizer, o final desse trecho aqui tem mais coisa no site pra gente ver depois. 22. Se você espera ir conosco na nossa espaçonave, cada vez a coisa fica melhor, né, gente? Que está seguindo para o nosso mundo, que é o único e verdadeiro reino acima do humano, você terá que se preparar para engajar nessa partida, engajar fisicamente nessa partida. Essa prontidão não deve sofrer interferência dos servos desse mundo. Ou seja, você deve estar disposto a deslogar do server do jogo da vida. Eu considero praticamente impossível apresentar essas verdades para você de uma forma que permita uma chance de sobreviver à avalanche dos pensamentos da oposição que esse mundo a qualquer coisa que eles vão fazer qualquer coisa para prevenir essa separação do mundo e da vida física. Eu acredito eu tenho esperança. Eu acredito na misericórdia dos membros mais velhos, que essa misericórdia irá lhe dar forças. Se você se importa em falar comigo através dos seus pensamentos, eu responderei para do, pronunciado do, o nome em si não significa nada. Mas eu me conectei a ele, pois ele está de acordo, com porque os membros mais velhos estão de acordo com esse uso peraí. Eu respondo ao nome do, pronunciado do. Esse nome, na verdade, não tem significado, mas eu me conectei a ele e ele está de acordo com o uso feito pelo meu membro mais velho, Ti, pronunciado Ti. Ti ficou comigo dando um exemplo e me preparando para a atual responsabilidade até 1985. É a maluquinha que morreu de câncer, o que ele se refere como Ti. Mais uma vez, maluco, eu não necessariamente me refiro a uma pessoa que tenha algum transtorno necessariamente, mas alguém que voluntariamente se divorcia da realidade para promover uma farsa maluca. Não tem como a gente diagnosticar pessoas que já morreram
se essas pessoas não foram diagnosticadas na época, né, em que estavam vivas. Dá pra gente fazer algumas inferências, mas um diagnóstico não. Deixa eu ver. Ele está falando da maluquinha que morreu em 85. Então se separou do container humano dela e retornou ao próximo nível. Se nós não estamos errados na totalidade da nossa tarefa de classe aqui foi de 1975 até o momento presente, foram apenas 30 minutos de acordo com a contagem do próximo nível. Ou seja, 20 anos aqui foram 30 minutos no próximo nível. Se você veio a odiar a sua vida nesse mundo, e está disposto a abandoná-la em nome do próximo nível, você vai encontrar a verdadeira vida conosco, potencialmente para sempre. Se você se apegar a essa vida, você não irá perdê-la, né, a próxima vida. Para o próximo tópico da nossa lista, blá 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 blá, para os tópicos subsequente, retorne blá blá blá, e a gente vai ver isso aí num próximo vídeo, porque ainda tem mais baboseira para ver. Isso é o que acontece quando você mistura ficção científica, roteiro barato de ficção científica, com o cristianismo, que já não é um roteiro muito bem escrito. E ainda adiciona algumas coisas meio doentias, meio patológicas aí na coisa. Porque esse cara estava perdendo completamente contato com a realidade. Como todo maluquinho, para manter a fantasia viva, eles são obrigados a se divorciar da realidade. E se você vê qualquer grupo extremista, eventualmente eles descambam para alguma coisa bizarra. Porque eles ficam se retroalimentando com as asneiras ali, e cada vez a coisa vai ficando pior e pior e pior, até que chega num ponto que é completamente divorciado da realidade. Bom, a gente tem mais ou menos 1 hora de vídeo aí. Eu vou agora editar para colocar isso para vocês mais tarde, então eu vou encerrando por aqui. Como sempre, eu vou encerrando com o meu vida longa e próspera, mas eu espero que a vida de vocês seja longa e próspera aqui, não em qualquer pós-vida fictício, tá? Cuidem bem dessa vida, porque é a única que vocês vão ter. Até mais, pessoal!